Olá, amigos do Espírita Pop, bem-vindos para mais um programa. Matheus e eu hoje estamos aqui muito felizes. Hoje é dia de festa, dia 16 de janeiro, aniversário da Comunhão, essa casa de amor que faz tanta diferença na vida de tanta gente e que transformou as nossas vidas. Vamos falar um pouquinho, porque ela merece, sobre essa trajetória. A gente se vê depois da vinheta. Então, Matheus, não tem como não falar com muito amor e com muito carinho da Comunhão. Ela é um marco nas nossas vidas, tem um antes e um depois da Comunhão. Sim. E que casa abençoada. A Comunhão é de proporções gigantescas, saiu aí do normal e do recomendado por Kardec, que os centros fossem pequenas famílias, mas aqui somos uma grande família. E tudo começou há 63 anos atrás. Exato. Muito tempo. Você vai parar pra pensar, né? A Comunhão e Brasília andam lado a lado, assim, porque Brasília também é uma cidade muito nova, né? Então a Comunhão começou Brasília, a Comunhão começou logo em seguida, né? E fez uma grande diferença, né? Pra mim, você falou tem um antes e um depois da Comunhão, né? Pra mim quase não tem um antes, porque eu comecei a frequentar a Comunhão, era bem pequenininho, então Desde pra que mim... nasceu, quase. Já é quase... Até na barriga da sua mãe, né? Não, eu ainda não. Tá. Eu comecei a frequentar a Comunhão, eu tinha uns 3 anos e meio, né? Tá. Meus pais eram católicos antes. Tá. Mas bastante tempo, já vai fazer aí mais de 20 anos aí de Comunhão, né? Então, e eu acho que a Comunhão, assim, por mais que seja um centro grande, né? As pessoas ficam, o centro pequeno. Eu já fui em vários centros pequenos também, eu acho que tem o seu charme também. Mas eu acho que o potencial que a Comunhão tem também, como sendo uma casa maior, uma casa grande, também é beneficial em certos pontos, porque proporciona para ela ter um alcance um pouco maior, né? Então, assim, o fato da Comunhão ser grande, o fato da Comunhão ter muito tempo, eu acho que isso colaborou um pouco também para a própria questão de ajuda social aqui da cidade, né? Sim. Então, continua ajudando muito, né? A Comunhão tem muitos trabalhos aí que auxiliam muito dentro da comunidade aqui da nossa cidade, né? Brasília, DF, em torno. Então, a Comunhão faz muita diferença, né? E começou 63 anos atrás, quem conhece a história, né? Vai ver que, tipo, na época a Comunhão era pequenininha, né? Era lá na Casa do Barata, e depois eles mudaram para um galpãozinho maior, e depois, acho que a Comunhão já devia ter mais de uma década, talvez, não vou saber exatamente, mas ela já, depois de muito tempo que ela foi ter esse espaço onde a gente tem aqui na L2 Sul, né? Pra quem não conhece, aqui é um espaço bem grande aqui na Comunhão. Né? E mesmo aqui na L2, não começou já com esse, porque são dois prédios, né? Prédios, e antes era só um, e aí foi aumentando com o tempo, foram aumentando os andares, as doações. O prédio que a gente tá hoje em dia, se eu não me engano, que a gente tá gravando aqui no estúdio, é o prédio novo, né? Que é onde tem o auditório. Antes, o prédio antigo era lá. Não, era esse aqui. Não, mentira, esse aqui. Esse aqui é o novo, aqui né? é o primeiro. Na verdade, não tinha auditório, tinha lá, né? E daí, depois, à medida que foi progredindo a casa, eles resolveram expandir, né? Aqui era só um terreno grande. Não, mas esse aqui é o primeiro. Depois é que construíram aquele de lá. Sim, porque o auditório que tinha era só o Eurípides aqui em cima, entendeu? Aí tinha o Eurípides, não tinha auditório aqui. Aí depois que foi vendo que o Eurípides estava ficando pequeno, vamos fazer um auditório aqui. Que esse é o do Dr. Bezerra de Menezes, pro pessoal entender que auditório aqui que a gente tá falando, né? Exato. Então não tinha... porque eu acabei falando aqui e aqui, né? Aqui e ali, né? Mas exatamente. Então, assim, a casa cresceu bastante. E a construção desse prédio aqui, ainda recentemente, né, na pandemia, a gente ainda ganhou uns andares aí, né? Porque aqui, a conexão entre os dois prédios ganhou mais um andar aí. Então, a Comunhão tá sempre crescendo, né? Tem muita coisa ainda para crescer também, né? E muitas mensagens que vieram através de médiuns trabalhadores da casa dizem que a Comunhão, assim, no plano espiritual, ela ainda é maior do que isso, né? Tipo, que a gente não consegue nem imaginar a proporção dos trabalhos que acontecem e também a estrutura que ela tem no plano espiritual, que é enorme, gigantesca. E que, por mensagens que vieram, também foi dito que tinha um porquê da Comunhão ter crescido tanto para se tornar o que ela é. Então, assim, não é dizer que saiu da programação. Sempre esteve programado que ela atingisse essas proporções. Exato. E o legal é que ela continua sendo muito organizada, né? Porque tem toda uma estrutura por trás ali da presidência, dos diretores, dos conselhos. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que às vezes intimida um pouco as pessoas que estão frequentando a Comunhão pela primeira vez. Porque a Comunhão é muito grande e tem muitas divisões, né, de organização. Então, tem assessorias, tem diretorias, aí tem presidência e tudo. E aí cada uma tem 2, 3 pessoas responsáveis. Aí quando você vê, já é um quadro de 50 pessoas, 100 pessoas, né? Tipo, tomando conta da Comunhão. Eu acho que isso até intimida.
mas é bem organizado, tem toda uma estrutura aí que... Para as coisas não saírem do controle, para também as decisões serem justas, né? Não é uma pessoa que bate o martelo e decide por todos. Então, tem que passar por votação. É tudo muito, assim, certinho. Eu acho isso bem legal, porque isso passa confiança. Que não é um negócio bagunçado, né? Como até o presidente, que em muitas situações ele sim bate o martelo, mas ele não é um presidente que... Chegou lá porque ele quis, chegou lá, ou então votação. também não é coisa hereditária de família, porque alguns centros menores a gente vê que a pessoa que presidiu o centro, ela é filha, às vezes neta, ou então às vezes a própria pessoa que fundou o centro, né? E depois vai passando de família. Aqui na Comunhão já é diferente, aqui tem uma eleição, tem um conselho diretor, daí tem um conselho da casa, que eles fazem uma eleição extraordinária todo ano, e daí, todo ano não, a cada 4 anos, né? E daí que eles elegem o presidente e tudo. Então, é toda uma situação democrática e também decisões muito importantes, por exemplo, as decisões das obras que tiveram na casa, decisões que envolvem um certo custo financeiro muito alto, né? Todas elas têm que ser aprovadas pelo conselho, tem toda uma votação. E tem prestação de contas também, de tudo que é usado, tudo que é gastado. Todo ano eles fazem uma reunião de prestação de contas, né? Uma reunião extraordinária que eles chamam, né? E também... muitas das decisões feitas na casa, quando vão para conselho também, esses conselheiros não são só também pessoas aleatórias da casa. Não, tem todos uns requisitos onde as pessoas têm que cumprir, mas basicamente, em teoria, qualquer um pode se tornar um... qualquer frequentador que se envolva com os trabalhos e tenha passado por determinados cursos e tempo de casa e tarará, pode. Porque existem os conselheiros, mas também existem os sócios votantes, né? Então, os sócios votantes... Você preenche alguns requisitos ali, questão de ser formado, tá frequentando a casa há tanto tempo, ser associado, contribuir com a casa há tanto tempo. Daí, depois de um certo desses requisitos, você se torna sócio votante. Então, o quadro de pessoas que votam na comunhão é muito maior do que só o conselho, né? O conselho, tem os sócios votantes, aí tem os diretores, tem muita gente aí. Então, é bem democrático, né, o processo. Sim. E a comunhão, ela tenta sempre também... prestar os serviços da melhor forma possível. Então, busca sempre se aperfeiçoar com cursos, com algumas exigências que as pessoas podem achar exagero, mas é justamente por saber que nós estamos lidando com almas humanas e que é importante que a gente tenha todo um cuidado em o que está sendo falado, de que forma está sendo falado, porque não tem trabalhos muito sensíveis que não dá para uma pessoa despreparada já participar. E então, isso também, ao mesmo tempo, treina o que a gente está aqui para aprender, que é a paciência, né? Que é a virtude mais difícil. Uma dificuldade que a gente ainda tem muito no espiritismo como um todo, não diria que nem é só na comunhão, mas a questão da unificação do conteúdo, a unificação de como algumas coisas deveriam ser feitas, né? A unificação de procedimentos mesmo, né? E, assim, por mais que a gente tenha também muitas coisas que têm um alinhamento com a FEB, né? Outras coisas, às vezes, a comunhão decide por fazer um alinhamento interno, porque a comunhão, como ela é tão grande entre ela mesma, né? Então, ela tem que se alinhar toda para depois passar um alinhamento para a própria federação, né? Então, existe uma organização muito grande de como alguns processos são feitos dentro da comunhão, justamente para não ter esse problema de, tal diretor fez desse jeito, tal diretora fez daquele jeito. Não, tem quase que um livro de regras ali, tem o estatuto, a comunhão tem todo um estatuto que mostra muitas coisas, o que pode e o que não pode ser feito. Então, bem organizado. Sim, e nos cursos que são dados, segue-se o padrão da FEB, né? Tipo, as aulas já são prontas e elas são dadas da mesma forma que são dadas em outros centros espíritas vinculados à federação. Hoje em dia, eu nem sei como é que tá funcionando, mas eu lembro que tinha alguns anos atrás, a minha mãe, ela trabalhava na diretoria de estudo doutrinário, né, na DED, daqui da comunhão, e tinha até um quesito de você sair de um outro centro. Se esse centro também seguisse a apostila da FEB, né? Quando eles viessem pra cá, meio que você conseguia retornar do ponto onde... você não precisava começar do zero. Ou às vezes você mesmo que não tivesse participado de um centro onde usava o método da FEB, você podia fazer uma entrevista ou uma espécie de prova, ou às vezes acho que era até os dois, você fazia uma prova e uma entrevista, e eles meio que nivelavam ali o seu nível de conhecimento, e daí eles te encaixavam em uma fase, né? Hoje em dia eu não tenho certeza se isso ainda é feito, acredito que não, por uma questão de acaba, às vezes, ficando meio inviável, né? Muito trabalho pra você fazer isso, fora que você tem que ter uma pessoa para fazer a entrevista e tudo, muitos voluntários envolvidos, né? Mas, assim, a Comunhão sempre foi muito preocupada com essa questão de alinhamento, né, doutrinário, para que a gente todo mundo esteja
falando a mesma coisa, falando a mesma língua, né? Uhum. E outra coisa também que depois da pandemia, a comunhão aderiu à questão online. Então, tem as aulas online, tem as palestras agora também. Antes a gente já gravava, mas agora tem uma preocupação maior em produzir programas como Espírita Pop pra galera que tá em outros estados, outras cidades e que também queiram assistir e acompanhar. Essa é uma preocupação que foi global, né? É uma preocupação com todas as instituições, não diria nem Centro Espírita, né? De começar a produzir conteúdo para a internet, produzir conteúdo de um alcance maior, porque a pandemia, né, limitou muito a nossa locomoção. Mas a comunhão investiu bastante. Esse estúdio aqui que a gente está gravando não existia antes da pandemia, então ele foi construído durante a pandemia. Muitos dos programas também não existiam, né? Sim. Então, todos os programas que vieram, né, o Particular do Espiritismo, que ainda continua aí, o Espírita Pop, todos eles foram criados durante a pandemia, assim, com o intuito de divulgar a doutrina. E uma coisa legal é que mesmo depois que a pandemia acabou, a comunhão ainda tem palestras e atividades que ainda são feitas de maneira remota até hoje, né? 100% virtuais, tipo, não estão paralelamente acontecendo. Exato. Aqui. Então, o grupo de harmonização Chico Xavier, que acontece meio-dia todos os dias, ele ainda é virtual. Então, é transmitido para o Brasil inteiro. E tem palestras virtuais, assim, são sempre... Na verdade, tudo que acontece aqui no auditório é transmitido online. Então, assim, tudo que vocês quiserem ver que está acontecendo aqui do salão, todo o evento, 90% dos eventos é transmitido online. Então, a comunhão sempre está produzindo conteúdo para todo mundo ver. Não se limita a Brasília, ao Brasil, quem consegue estar aqui, né, de corpo, porque de espírito é possível. Mas outra coisa também muito legal são os trabalhos que a comunhão faz. A gente não tá nem falando dos trabalhos sociais que ela é vinculada, mas aqui na casa mesmo, a gente tem um atendimento fraterno, a gente também tem os grupos de tratamento espiritual, a gente tem passe, tem as palestras, tem grupos de apoio, assim, por exemplo, a dependentes químicos e por aí vai, pessoal com ansiedade, com depressão. Nós temos os cursos que vai desde o basicão até um espiritismo mais aprofundado, estudo da Bíblia, estudo das obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Temos o ESME, né, que é o estudo da mediunidade, grupos mediúnicos. Nossa, tem muita coisa aqui na comunhão. Aquele negócio, né? Quem frequenta a comunhão há um certo tempo, com certeza já ouviu isso, que a comunhão ela é uma escola e ela é um hospital. Então, assim, ela não é só simplesmente um centro religioso onde você vem, faz a sua prece e vai embora. Não, ela tem trabalhos de escola, então ela ensina os cursos da comunhão. Literalmente, a comunhão, se você for para pensar, é quase uma universidade, porque... Se você quiser, você consegue passar uns bons anos aqui fazendo curso. Isso. E tem faltas, assim, um limite de faltas que a gente pode ter. Exatamente. Né? Tem que fazer, hoje em dia, um questionário de todas as aulas. Não é algo que eu diria que, assim, não, é curso grátis, beleza, eu vou fazer todos. Cara, exige um certo tempo, um certo comprometimento. Dedicação. Porque você tem limite de falta, então você não pode sair, vou fazer esse curso e eu venho quando dá. Mas é tudo gratuito, isso que é mais legal. Gratuito, isso é vantagem. Porque no espiritismo é tudo gratuito. Sim, mas... A gente não tá fazendo nada demais, mas é importante avisar, porque tem gente que pensa que é um serviço tão legal que tá sendo oferecido que não é possível que seja gratuito. É tudo gratuito. A gente só também leva em consideração que leve a sério o curso, né? Não é só porque é gratuito que é bagunça, não. Tem a evangelização, que é onde a gente trabalha. Exato. E que é muito legal, né? Porque vai desde os 3 meses de idade até os 18 anos, depois vem a mocidade, depois vem um estudo para os adultos. Exato. Então, muito, assim, eu tenho muita admiração pela comunhão. A gente aqui não vai dizer assim, nossa, a comunhão é perfeita, sem defeitos, porque nada aqui na Terra é assim quando é construído pelos homens, mas é um trabalho admirável até onde eles chegaram, o tanto que eles cresceram, que eles perseveraram. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, de fazer parte disso. E eu posso dizer, assim, com convicção de que mudou minha vida, sabe? Que tocou meu coração, que me levou para um outro lugar de onde eu estava antes de conhecer a comunhão. Em questão de conhecimento mesmo, de autoconhecimento, de interesse em estudar mais e, assim, ter uma nova visão mais ampliada dessa encarnação. Eu sou outra Camila e eu sou muito grata à comunhão. Então, assim, os meus mais sinceros desejos nesse aniversário, que Deus abençoe essa casa, abençoe todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, para que os trabalhos possam continuar e, quem sabe, crescer se não for pedir demais. Sim, com certeza. Muito parabéns para a comunhão aí, que continue sendo esse centro maravilhoso que a gente frequenta, que com uns trabalhos interessantes, muitas pessoas interessantes, essa grande família que a gente tem aqui, e que os trabalhos continuem, né?
Que assim seja. E você, tem uma boa experiência com a comunhão? Já conheceu? Tem vontade de conhecer? Comenta aqui pra gente, conta um pouco. E lembrando que a comunhão, ela também conta com o auxílio de todos aqueles que se sentirem tocados no coração, com doações. A gente vai deixar o link do site aqui embaixo. Do site, e lá tem todas as informações, se você quiser ajudar a ser um colaborador para que os trabalhos continuem. Se você se sente presenteado de alguma forma pelo trabalho que é feito aqui e quer, de alguma forma, colaborar para que ele continue, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Aguardamos vocês e até lá. Tchau, tchau.